Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos chegando. Fiquem muito bem, fiquem muito à vontade, tá? Hoje, na verdade, a gente vai ter um papo, né, como prometido, sobre a neuropsicopedagogia. Por quê? Porque é um campo que tem aumentado, né? E aí a gente, às vezes, fica se perguntando o que é que faz, né? Na verdade, quais as técnicas que a gente pode aprender? Como é que a gente pode aprender mais? Isso só vai ser usado para eu, por exemplo, na área escolar? Não, né? A gente precisa aprender em todos os ambientes, né? E aprender que eu falo não é algo, alguém tem que me ensinar algo, né? A gente, enquanto ser humano, a gente aprende até com os nossos a nossa vida, né? Aquilo que a gente busca para a gente acaba aprendendo também. Então, o aprendizado, a gente não pode falar que é algo somente, eu vou aprender para passar de semestre, ou passar numa prova, ou para algo. Não, a gente aprende para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? E aí, o que é que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a viver bem, vamos dizer assim, certo? Vamos colocar no ambiente escolar, né? A gente está lá com um propósito na escola de quê? De aprender, de buscar evoluir, né? Ali na, na, nas disciplinas, né? E a gente vai evoluir nas disciplinas, ao passo que a gente evolui nas disciplinas, a gente vai evoluir também enquanto pessoa e academicamente, a nossa vida profissional, tá? Pode ter uma coisa ou outra da vida pessoal que a gente leve, mas são poucas as coisas, tá? A escola, ela reflete, sim, socialmente, porque é um mecanismo que acaba, querendo ou não, desencadeando muita colaboração para a nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, muitas vezes, é pautada em quem? Conceitos da educação para melhor aprendizagem e convivência, né? Como ética, como moral, esse tipo de coisa. Então, quando a gente aprende na escola esse tipo de coisa, a gente pode levar para a vida. Mas, em geral, a gente precisa ter um bom foco na aprendizagem para nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Para que a gente possa, hoje, os ambientes escolares e acadêmicos, existe sim muita competição e tudo, mas a gente sabe que não é esse o foco da vida, né? A gente vai ter um espaço para cada um, né? Então, meu espaço é meu espaço, seu espaço é seu espaço. E aí a gente vai aprendendo esse tipo de questões que a gente leva para a vida, tá? Só para você ter uma noção do que a aprendizagem ele pode desencadear no ser humano. Então, a neurociência ela vai ajudar muito nessa questão da aprendizagem, através do conhecimento do sistema nervoso, né? O que é que ele vai aprender, o que é que ele vai mostrar? Que a partir da plasticidade do cérebro a gente vai ter meios de desenvolver novas formas de aprendizado, né? A partir do momento que eu crio novos caminhos, abro mais, amplio mais a minha visão, eu vou ter como desenvolver mais a minha aprendizagem. E aí a gente chega nas sinapses, né? O que seria as sinapses? Gente, eu estou em processo de aprendizagem aqui na plataforma, tá? E aí eu ainda não consegui me movimentar aqui para trazer para vocês algo mais interativo, tá? Mas eu vou conseguir me desenvolver para isso. Mas enfim, as sinapses são como se eu estivesse em um extremo, tá? E de um extremo para outro, tá? As sinapses são ligações por meio de energia, vamos dizer assim, né? Uma energia orgânica, uma energia do corpo, que vai facilitar, né, a transmissão da informação de um hemisfério para outro, de um neurônio para outro,
de um lugar para outro. Por exemplo, a gente tem o telefone celular, né? E aí, nesse compara. Mas vamos ver para que você possa entender o que é uma sinapse, né? A gente acha que é tão distante da gente, mas a sinapse é justamente aquele que une as informações. Então, o corpo recebe a informação, né? O corpo recebe a informação daquele, como é que eu digo para você? O corpo vai recebendo a informação do sistema nervoso e do ambiente, né? Eu vou vivendo e o meu corpo vai entendendo o que eu vou vivendo a partir das percepções, das sensações e vai trazendo para mim toda a informação. O nosso corpo, ele vai percebendo tudo isso e vai gerando sinapses, que é a construção da informação. Isso aí vai ajudar na nossa aprendizagem, certo? E aí eu vou abrir um adendo, tá? Jéssica, esse processo de aprendizagem além da escola, para a vida, para o trabalho, né? A gente, como a neurociência nas empresas, é imprescindível, tá? Principalmente no setor de RH, porque eu acredito hoje, nos meus estudos, nas minhas interações, nas minhas experiências, que o RH é um dos setores que mais necessita de estratégia para o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores da empresa. Sem o RH, pode existir, porque às vezes o gestor ele não sabe investir bem. Né? E aí ele começa a investir em equipamento, ele começa a investir em pessoas, em treinamento. Peraí, mas esse treinamento vai servir para quê? Para os funcionários. Essa interação desse funcionário com esse vai servir para quê? Então, a pessoa, ela começa, como gestor, eu tenho que atingir tal meta, e aí começa a fazer as coisas sem saber o que está acontecendo na empresa, né? Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou começar a agir na empresa ali, não vou saber o que está acontecendo, e meio que eu não sei como é o feedback do pessoal. Quem é o setor que vai fazer isso? Tá? De educação, o setor de instrução, o setor de alinhamento, vai ser o RH. Tá? E a aprendizagem vai fluir nesse processo, porque a partir do momento que os colaboradores, que a gente não chama mais de empregado, a gente não chama, enfim, a empresa está passando por esse processo também, assim como a educação. Por quê? Porque antes a educação era retida apenas no papel dos professores. Hoje a gente sabe que a gente precisa de uma comunicação maior para que venha fluir. Por quê? Porque acaba mais com esses conflitos, com esse ambiente de conflito, tá? Gente, o que é que vai acontecer quando a gente fala sobre isso? O que é que vai colaborar? Como é que vai surgir um novo entendimento, né? Uma aprendizagem em relação a isso? A gente vai ter justamente uma empresa fluida e orgânica, assim como a educação. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente não pode pensar apenas no ambiente escolar. Hoje vai ter o Enem, né? Então, quem é aluno, aquele que vai fazer a prova, ou então aquele que quer ver como é que está o seu conhecimento, né? Que vai fazer um novo curso, ampliar os horizontes, precisa fazer. Né? O que, que a gente precisa entender para ter sinapses melhores? Né? O que, que a gente precisa fazer para a gente poder absorver melhor o conteúdo? Eu sei que no mundo de hoje a gente vive uma sociedade assim, com tanta informação, né? Às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, como é complexo, como é enorme, né? Como é enorme a ambientação que a gente tem desde pequenininho, né? Os novinhos assim, as crianças, quando eu interajo com eles,
eu fico, assim, bestificado, tanto de conhecimento que essas crianças já têm, tanta informação que antes, na minha época, não se tinha, né? Antes, na minha época, a gente tinha conhecimento limitado ali, acadêmico. Hoje, com a internet, todo mundo sabe muito. Mas como é que a gente absorve algo que sirva para o nosso desenvolvimento? Porque nem tudo que a gente sabe, ou as estratégias que a gente usa para colocar tal fulano, tal ciclano, tal, vamos dizer, tal disciplina com tal disciplina, que vai casar direitinho e que vai dar uma boa aprendizagem para os nossos alunos, né? Então, quais as técnicas? O que, é que a gente pode fazer para o desenvolvimento desses alunos? Então, quando a gente fala de aprendizagem, é nesse tanto, é nesse tanto que é crescido, né? Que é, que é expandido. Por quê? Porque o ser humano é nato do ser humano. Ele nasce, ele cresce, ele vai se desenvolver e ele se desenvolve como? A partir da aprendizagem, a partir da autorrealização, né? A partir de realizar os seus projetos. E como é que vai realizar? A gente aprendendo um pouco, tá? Tem disciplinas que não vai servir tanto para o meu futuro, mas eu vou aprender ali o básico para eu poder, pelo menos, passar por essa fase, entende? Então, tem muito essa questão, assim, como é que eu vou focar mais? Onde é que eu vou focar mais? Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente busca entender a aprendizagem como uma questão ampla. Eu quero que vocês entendam aqui, saiam dessa live entendendo que a aprendizagem, ela é muito ampla, tá? E começa internamente. Internamente, então você precisa organizar internamente. Às vezes a gente pensa que o nosso biológico não influencia, né? Mas você precisa estar bem, né? O que é que vai influenciar, Jéssica, na aprendizagem? Eu dormir bem, eu me alimentar bem, eu ter uma ambientação favorável à minha aprendizagem. Como, Jéssica? Uma ambientação calma, uma ambientação que eu consiga realmente. Esse é o ideal. Claro que a gente sabe que tem pessoas que passam por situações diferentes, que têm contextos diferentes, mas que a gente precisa lutar e buscar esse ideal, não é isso? Então, assim, são estratégias que são básicas para todo mundo e de forma que é biologicamente, né? Quando eu falo assim, biologicamente, que são comprovadas que a gente precisa. Fora que a gente precisa ter uma pessoa que vai passar o conhecimento, que você tem afinidade, né? Que você não só tem afinidade, porque não é uma coisa pessoal, né? Antigamente, na minha época, chamava professor de tio e foi proibido, né? Por quê? Porque o professor não precisa ter essa familiaridade. O professor, ele pode muito bem, é um profissional que está exercendo sua profissão, mas ele precisa ter um carinho, um amor, uma atenção, uma dedicação, né? Para que o aluno ele venha realmente a estar naquela ambientação de aprendizagem. A gente passou do tempo que era aquela questão muito carrasca, né? De aprendizagem, de você tem que aprender e tem que focar. Não. O aluno, assim como o professor, precisa saber dos objetivos. Qual é o objetivo do professor, gente? O objetivo do professor é ensinar da melhor forma, da melhor. Você não vai para o seu trabalho brigar com o povo, né? Assim é na educação. Você vai para o seu trabalho para você fazer da melhor forma. Então, com parceria, com dedicação, com escuta, né? E aí, assim, é o aluno. Você vai para a escola para quê? O que é que o aluno vai para a escola hoje? Vai aprender, vai aprimorar o seu conhecimento para o desenvolvimento de sua carreira, tá? Então, você, aluno, você vai aprender para o desenvolvimento da sua carreira. Ah, Jéssica, existem pessoas que
tem carreira e não estuda, ok, foi a opção da pessoa, né? E que bom que ela conseguiu, né? Ter a sua carreira e sem conseguir passar pela escola, tá? Por quê? Porque existe aprendizagem fora da escola. É outra coisa que tem duas formas de aprendizagem. Tem a formal e a informal. A formal é aquela que a gente aprende em ambientes escolares, acadêmicos, e a informal é aquela que a gente aprende na vida, né? Ah, com parentes, com a mãe, com o pai da gente, que a gente está ali, que a gente aprende o quê? A gente aprende normal, né? Com conceitos básicos, que é normal. Você nasceu, você tem que interagir com outros seres humanos e você vai aprender um pouco do que essas pessoas vão fazer para você, ou com você, ou da forma que fez, entende? Então, tem essa questão assim de aprendizagem formal e informal. Tem pessoas que não vão e aí decidem fazer, vou empreender, vou fazer outras coisas. E dá certo, e ok, que bom que deu certo, né? Mas isso não inviabiliza a forma que você quer que dê certo, que é a partir do conhecimento formal, talvez, né? Então, a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia, ela vai justamente visar a aprendizagem dos sujeitos buscando o seu desenvolvimento, tá bom? E aí tem o desenvolvimento cognitivo. A gente falou de quê? No foco no sistema nervoso central, né? Por que no sistema nervoso central? Porque tem a nossa percepção, tem aonde é a captação dos recursos para que a gente venha entender. Então, a captação dos recursos para que a gente venha entender é como? Através do nosso sistema sensorial, a nossa percepção, né? A nossa escuta, né? Que é a nossa audição, a nossa fala, porque a gente aprende também quando fala. Por que eu estou fazendo vídeos? Para que eu talvez aprenda mais sobre esse conteúdo. Tá vendo? Então vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E aí a gente vai fazendo essa troca, tá bom? E aí agora eu vou falar do quê? Do desenvolvimento cognitivo, certo? Então, como é que um profissional da área ela vai atuar nesse desenvolvimento cognitivo através da estimulação? Espera aí, eu vou fazer uma estimulação que a pessoa ela venha entender, que seja respeitosa com ela, por exemplo. Eu vou fazer uma estimulação respeitosa, primeiro eu pergunto ao aluno o que é que ele quer, qual o objetivo dele. Olha, você está aqui para que você possa se desenvolver. Então, como é que a gente pode trabalhar? Sabendo o déficit do aluno, ou então o déficit do funcionário, ou então o déficit da pessoa que me procura na clínica, eu já vou ser mais diretiva. Olha, que tal a gente trabalhar essa questão? Você topa trabalhar essa questão? Se a pessoa topar, a gente vai tentando adaptar os recursos. Então, essa estimulação é, trazer a consciência a essa necessidade, né? Olha, a gente tem 3 sessões e nessas 3 sessões a gente vai trabalhar o seu desenvolvimento cognitivo na parte de quê? Da criação da consciência. Para quê? Para a sua aprendizagem. Para quê? Para entender melhor o que você tem. Para quê? Para você ter uma psicoeducação de como você agir em tal situação. Por quê? Porque a gente é ser humano. E tem algumas situações que a gente não nasce aprendendo. A gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que tem questões que a gente precisa aprender para que a gente possa fazer a modelação, como a gente fala, né? Na psicologia. A gente vai, peraí, nessa situação eu acho melhor agir dessa forma. E é quando a gente para e entende, né? A gente tem aquela psicoeducação. Peraí, nessa situação eu não quero agir dessa forma. Então eu vou agir dessa outra forma para que eu tenha os resultados que para mim são agregadores, tá? Então tem resultados que para mim são agregadores e que eu quero me desenvolver naquela área.
E aí eu vou criar alguns outros hábitos, alguns outros costumes, tá? Então, esse desenvolvimento cognitivo é um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa aprendizagem, certo? Eu não estou vendo ainda as pessoas interagirem, eu estou com um programa novo, mas quem for chegando, seja bem-vindo, tá bom? Seja muito bem-vindo. E aí, a gente vai para o próximo, que é processamento da informação. Saber do processamento da informação. Às vezes, a gente, na neurociência, a gente passa por uma questão mais cientificista, que eu digo assim, mais biológica, né? A gente vai olhar a anatomia do cérebro, já foi descoberto o quê? Que a gente não vai se resumir apenas uma área da aprendizagem. Olha, no hemisfério direito a gente aprende a se comunicar e a fala. No hemisfério esquerdo a gente vai aprender a movimentação e tarará, e um se comunica com o outro. Não é bem assim. A gente sabe que às vezes tem um pouquinho de outra área, né? Nos dois hemisférios, né? Então, eu aprendo um pouco no direito, mas tem outra área que fixa o aprendizagem, tá? E esse processamento da informação, ela vem muito da neurociência, certo? Então, a aprendizagem, ela ocorre quando o estímulo é recebido. Então, a gente recebe esse estímulo de fora, seja do professor, seja da gestão, né? Alguém passa uma informação, olha, Jéssica, você vai precisar fazer isso, 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 isso. Eu tenho consciência que eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ok. Então, bora lá. Vamos criar uma estratégia, um plano para que a gente possa conseguir desenvolver essa meta. E junto a gente consiga desenvolver resultados, porque só vai ter resultados quando a meta fica muito bem clara. Não só, gente, para o aluno. A gente pensa às vezes que o aluno, por estar ali naquele ambiente, ele é obrigado a tudo, né? Assim como o professor, né? Às vezes os gestores pensam, o professor está ali porque quis, tarará. Não, assim como na empresa, o funcionário tá recebendo, tarará, tem que fazer. Ok, vai ter que fazer, por quê? Porque está recebendo para isso. Só que precisa estar tudo muito claro. A partir do momento que está objetivos claros, metas claras, as coisas vão fluir melhor, sem nenhum traço de forçação de barra, né? Eu sempre dou um exemplo aqui, que quando o número é certo para você, você não precisa estar forçando. É a mesma coisa com a clareza. Quando a gente tem clareza no processo, não precisa estar aquela forçação de barra. Você poupa tempo, você poupa dinheiro, você poupa esforço, você poupa, às vezes, a sua fala, você poupa a raiva que você tem, né? Que eu não sei vocês, mas quando a gente quer que as coisas fluam na sala de aula ou na empresa e as coisas não começam a fluir, e você não vê aquele trem andando, né? Meio que você fica assim, como assim? Né? Por que não está andando? O que é que eu estou errando? Né? Então, as coisas só vão fluir a partir de que tenha clareza, do momento que tenha clareza, que tenha objetivos claros, que você consiga pegar a pessoa, porque mesmo que você pague essa pessoa, se essa pessoa não sabe o que tem que fazer, ela vai começar a fazer um ninho de gato, que a gente chama, né? E aí fica todo mundo perdido. Imagina uma empresa onde você contrata as pessoas aleatórias, você não tem uma estratégia para aquelas pessoas, cada pessoa fazendo o que quer. Imagine, né? Imagine que não tenha clareza. Então, se não tem clareza, às vezes não é algo nem que a pessoa intencional, de maldade, né, da pessoa. Mas às vezes a pessoa está fazendo uma boa vontade, achando que está colaborando e não está colaborando. Então, a empresa, assim como a educação, porque a gente, eu comparo muito, sabe? Eu acho que se a gente usasse na educação e na gestão pública muitas das questões e objetividades das empresas, a gente conseguia andar mais, sabe?
não aquela rigidez, porque essa geração agora, né, de jovens, elas não querem mais. Eu sou semi-jovem, né? Eu estou numa fase assim, entre um e outro. Eu não me vejo mais naquela rigidez, sabe? Que outrora eu fui criada, não quero mais isso. Entende? Imagina os jovens, né? Imagina você trabalhar com adolescente. Então precisa de um poder de negociação muito grande, objetivos muito claros. Então, assim, é como o pai e a mãe, né? Olha, eu vou criar meu filho, ele manda, eu mando e ele obedece. E nunca foi assim. Entende? Desde que mundo é mundo. Então, se não tiver um poder de negociação, de você realmente dizer, não, vamos lá, vamos fazer isso para ter aquilo, tarará, tarará, a gente não consegue desenvolver, tá? A nossa educação e a nossa sociedade, ela vai ficar travada, né? Às vezes, eu fiz uma prova agora, e aí, na prova, a gente tratava muito essa questão, né? Do que a idade causa. E às vezes a gente vê muito essa briga geracional, né? Uma geração brigando com a outra para ver quem tem razão e tarará, tarará. Calma, gente. A gente tem que pensar assim: cada um no seu tempo histórico teve razão. Só que hoje a gente precisa de diálogo para que a gente ache uma linha tênue, um equilíbrio, para que a gente possa encontrar soluções pautadas e coerentes. Então, quando eu falo de educação, quando eu falo, ai, Jéssica, você tem que falar de educação, sim, eu tenho que falar sobre isso, que é justamente a psicologia traz isso, né, da Gestalt, que é muito a questão da comunicação dialógica, né? Por que as pessoas se agridem tanto para comunicar algo que quer, que não quer, para afetar o outro e não consegue afastar o outro, entende? Porque assim, às vezes não afasta o outro a sua comunicação errada. Então, assim, você pode afastar e pode aproximar. Então, assim, quem é que você quer aproximar? Como é que você quer aproximar? A aprendizagem, ela traz muito isso, entende? Então, a comunicação dialógica é algo que pode trazer paz, que pode trazer tranquilidade para o seu contexto escolar, profissional na empresa e em todas as áreas, certo? Qual a área que você foca mais? Ah, Jéssica, eu foco nisso, nisso e nisso. Certo, é seu objetivo. Então, foca no seu objetivo e vai, certo? Então, assim, na questão do processamento da informação, então eu recebo esse, tá? Então, a informação que é recebida, ela vai ser processada para o cérebro, para as áreas, né? As áreas que são responsáveis pela educação, pela educação foi ótimo. As áreas que são, que vão ser responsáveis para o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento da sua aprendizagem, né? A gente chama área de troca. Tem várias áreas que vão ser para a comunicação, para a aprendizagem. E eu vou trazer, é porque realmente eu não estou sabendo ainda pegar a imagem e transmitir, né? Mas eu vou pesquisar mais um pouquinho. Vou pesquisar mais um pouquinho para ver se consigo, certo? Outra questão, então, a partir dessa, o cérebro vai processar, de lá vem a ser interpretado e finalmente consolidado, resultando em uma mudança de comportamento e percepção. Gente, olha, como é que a gente tem o processamento? Se sabe como tem a consolidação? A consolidação não é só a repetição, porque às vezes você repete, 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 mas você não quer nem ouvir. É algo que você não quer ouvir. Mas assim, a partir do seu foco, do seu interesse, você repete alguma coisa, mas é consolidado com sono. Você sabia que você, não dormindo bem, você não tem como aprender? Você não tem como nem prestar atenção em nada, por quê? Porque não retém, tá? Não retém a aprendizagem, não retém nada,
certo? Então, a qualidade da sua aprendizagem fica péssima. Por quê? Porque você não consegue dormir bem. Então, você precisa dormir bem, certo? Para aprender. Não só você, eu também, viu? Porque eu gosto muito de dormir. É o meu objetivo de vida. Daqui a uns 10 anos, trabalhar menos e dormir mais. Mas vamos lá. Por enquanto, a gente tem isso, né? A gente precisa se desenvolver dessa forma. Então, neuroplasticidade. O cérebro, eu já falei um pouco, né? Sobre a neuroplasticidade no começo, mas só que a gente vai se aprofundar. Então, o cérebro ele tem essa neuroplasticidade, né? O que é que significa? Que a gente pode reorganizar, né? As ideias, as conexões sinápticas. Lembra que no começo eu falei sobre conexões sinápticas? Então, na aprendizagem, na informação, a gente vai ter essas conexões sinápticas, né? É como se assim, ó, é tão lindo, gente. Eu fiquei tão besta quando eu vi, sabe, a primeira vez. Eu disse, nossa, mas que perfeito, que negócio lindo. A gente tá assim, ó, com os espaçozinhos e vem tipo uma corrente elétrica, né? De uma pulsão, né? Uma corrente elétrica para fazer a junção, né, das informações de um lugar para outro. Então fica um espaçozinho assim, ó, que a gente chama de fenda. E essa fenda ela vai ter os captadores, né? E aí vai é tipo né, como quando uma transmissãozinha, né, sináptica. Então é muito lindo. E aí a gente vai na neuroplasticidade a gente vai ter isso. Então a gente vai poder reorganizar as conexões sinápticas, certo? E criar novas rotas neurais, como a gente falou, né? A gente tem gente que passa por acidentes ou traumas, e aí algumas áreas do cérebro não funcionam, e aí a natureza é tão perfeita, né? Que aí a gente começa a ver o cérebro que era de outra área atuar, né? É tudo muito perfeito. O nosso cérebro é um organismo perfeito. O nosso corpo tem organismos assim que são perfeitos assim. Tudo é criado com um objetivo, com sincronicidade, né? Eu acho que a sociedade devia, a gente tem um autor que ele compara, eu esqueci agora o nome, viu, gente? Que eu não me preparei para isso. Mas a gente tem um autor que ele compara a sociedade, tá? A sociedade, os mecanismos sociais com os mecanismos do corpo. Queria nós que fosse. Queria nós, como sociedade, que fosse tão perfeito assim. Porque se a gente perder uma área do neural ou com trauma, né, que também a gente perde também uma capacidade ali, quando a gente recebe um trauma muito grande, quando a gente começa a ter um desbotamento na área, até a área perder um pouco de sensibilidade, através dos traumas. E aí, a gente tem a neuroplasticidade, que pega outra área e diz aquele mecanismo era importante para o corpo. E começa a desenvolver aquela habilidade. Então, a gente tem essa perfeição. É muito lindo, né? Vamos lá. Então, a intervenção neuropsicopedagógica busca justamente potencializar essa capacidade da neuroplasticidade, né? Tem alunos, às vezes, que chegam com algumas limitações, de aprendizagem, né? A dislexia, né? Quem é da área da educação sabe, né? Olha, o meu aluno, ele não consegue, eu ensino a ele não consegue ler, entender o que leu, né? Ele consegue entender mais o que eu falo, e aí vão sendo criados métodos que vão desenvolver mais é, vídeos, formas de aprendizagem mais pautado na escuta, né? Do que na leitura. E tem alunos com descalculia mesmo, que vai ser desenvolvido,
formas de aprender melhor, alguns cálculos, algumas questões, certo? Então, todas essas dificuldades de aprendizagem que a gente vê na escola, ela pode ser adaptada. E isso a neuropsicopedagogia ela vai fazer, a neuropsicologia vai fazer. Tudo pautado em quê? Na neurociência, no estudo da mente, do corpo, através da nossa biologia. Bora lá. Bom, quem for chegando, seja bem-vindo, tá? Quem tiver dúvida, pode falar. Então, esse canal, gente, que eu faço aqui, é justamente para que a gente venha trabalhar, desenvolver mais, né, essa área da psicologia, né? Quem sabe, já faz uns 10 anos aqui que eu trabalho com um pouco da psicologia, com que eu venho trazer um pouquinho o que é a psicologia, o que a psicologia faz. E aí hoje eu estou dando mais ênfase na neurociência e nessas questões, né, de neuropsicologia, para que a gente venha entender mais essa área. E aí a gente vai fazendo essas trocas, certo? Intervenção e reabilitação. Então, a área, ela não apenas estuda, mas também atua na avaliação, intervenção e reabilitação, que é justamente o que a gente falou. Pega uma pessoa que tem tal dificuldade e vai ver qual é a ferramenta que eu posso utilizar nessa dificuldade. Então, qual é a ferramenta que eu posso utilizar nessa dificuldade? Qual é a ferramenta que eu posso desenvolver para trabalhar melhor essa questão? Então, quando a gente para e observa a intervenção e reabilitação, vai ser muito essa área, tá? Porque o professor, ele está lá para ensinar, ele não está lá para reabilitação. Não é isso, não é papel do professor reabilitar o aluno, tá? Então, quando a gente trabalha com REAB, a gente trabalha com passo a passo. Então, peraí, como é que, usando a estratégia ainda na aprendizagem, né? O aluno tem dificuldade. O meu colaborador, vamos botar, tirar um pouquinho o foco do aluno, né? Olha, o meu colaborador, Jéssica, ele tem muita dificuldade em usar algumas ferramentas. Eu percebi que ele é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que interage bem, mas olha, ele está com problema de foco, né? E tem que trabalhar a mudança de hábito nele em algumas situações. Vale a pena na minha empresa trabalhar isso? Eu digo a você, vale a pena. É melhor, vai gastar menos, aperfeiçoando as qualidades dele, aperfeiçoando alguns hábitos, do que a demissão. Por quê? No processo de demissão, a pessoa, você vai demitir ele, vai ter um gasto para demitir e você vai ter o outro gasto para contratar outra pessoa, tá? Não que não possa ter, tá? Algumas demissões são necessárias. Por quê? Porque a gente percebe que mesmo que venha a desenvolver as habilidades do colaborador, não vai ser tão bacana para a ambientação da empresa, tá bom? Então, assim, a gente precisa entender na área da empresa que a gente pode desenvolver essas habilidades nos nossos colaboradores, certo? Então, assim, o colaborador não tem talvez alguma questão técnica, né? Ele não tem um curso nessa área que eu acho que iria ajudar muito. Então, a empresa pode investir nesse sentido? Pode, através do quê? Da aprendizagem. Foca no quê? Na aprendizagem. Foca no quê? No desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, quando a gente faz isso, essas intervenções de reabilitação, claro que a reabilitação é muito para a clínica, para a escola, né? Mas quando a gente fala assim, existe também essas questões nas empresas, tá bom? Nas empresas, contratação nas empresas. Olha, eu tenho um funcionário que está dentro do horário de trabalho, está com tal dificuldade, tal dificuldade, tal dificuldade. O que a gente pode, como, sei lá, psicólogo, neuropsicólogo dentro da empresa, a gente pode ver uma forma de criar uma ambientação de reabilitação para essa pessoa.
para que não chegue né, a última fase, que seria justamente de colocar essa pessoa para fora da empresa, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de neuropsicologia, é uma área ampla. Quando a gente fala de aprendizagem, é uma área muito, muito, muito ampla, tá? Deixa eu colocar aqui. Já que a gente está tendo um enfoque muito grande hoje, né, na neurociência, eu quero deixar para que a gente trabalhe melhor isso, né, quando a gente, quando eu possa colocar para vocês, né, colocar para vocês, assim. E aí, quais são as áreas, tá? Quais são as áreas que a gente pode destacar na aprendizagem para que a gente possa finalizar? A gente já falou aqui do que a gente pode ter na aprendizagem, áreas que a gente pode ter aprendizagem, o que é que a gente pode trabalhar, o que a psicologia como um todo trabalha, certo? Bom, como eu falei, né, a aprendizagem ela não é direcionada apenas a uma área, tá? A gente estaria sendo incoerente nesse sentido. Mas ela é complexa, né? Como uma rede de estruturação. Então, uma área capta, outra área faz a codificação, outra área, depois de codificar, faz o quê? A transmissão. Outra área faz o quê? Faz a absorção e a retenção da informação para que a gente possa usar enquanto memória a gente tiver, né? Enquanto memória a gente tiver para lembrar, a gente vai ter. Então, as principais áreas e estruturas cerebrais envolvidas na aprendizagem, elas incluem o quê? Deixa eu ver aqui com vocês, tá? Aqui a gente tem o córtex pré-frontal. Jéssica, qual é pré-frontal? A gente já tem aqui, né? Fica na frente, tá? Pré-frontal. Fronte, frente, tá bom? Então, pré-frontal, lobo frontal, né? Ela é responsável por quê? Funções executivas. Como assim, Jéssica? O raciocínio, o planejamento, tomada de decisões são coisas, né, que são mais complexas. Que a gente fala, a gente tem um lado do cérebro que é mais complexo, que fica com a parte mais fina da execução, e tem uma parte que ela é mais simples, que fica com a parte mais primeira, né, de captar coisas primitivas, já captar a ação, não consegue planejar bem. Então, a parte pré-frontal, ela consegue fazer essa função executiva, tá? Como seria, Jéssica, a questão executiva? Raciocínio, planejamento, tomada de decisão, atenção voluntária. O que é atenção voluntária? Não é uma pessoa chamando minha atenção e eu faço só porque a pessoa está chamando a atenção. Não, sou eu que quero fazer alguma coisa e dou a minha atenção àquilo, certo? Então, atenção voluntária, inibição de respostas inadequadas, ou seja, bom, eu posso fazer isso? Posso, mas eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer, tá bom? Então, fica nessa parte executiva. E memória de trabalho, que são as informações que a gente vai usar no dia a dia, certo? É essencial para aprendizagens mais complexas. Então, eu quero aprender uma matéria e eu quero usar essa matéria para, sei lá, para atuação profissional. E aí, na atuação profissional, eu vou precisar utilizar aquela matéria, certo? Outra área que é importante, que eu não vou poder mostrar para vocês, que eu não aprendi a mostrar, é o hipocampo, né? Que fica no lobo temporal medial. Então, a gente fica na metade do cérebro, tá? Na área média, na média área, então, do meio. Então, fundamental na formação de novas memórias. Então, como é que é o nome? Hipocampo. Ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com a memória de curto prazo,
que é algo que eu preciso usar pouco. Então, olha, alguém me deu um número de telefone, eu vou precisar decorar esse número de telefone para anotar. Tá ok. Então, eu decoro o número para anotar, ela se chama memória de curto prazo. Depois eu esqueço. No outro dia, eu não vou lembrar daquela informação, porque o nosso corpo ele aprendeu a ter realmente aquela questão de trabalhar com o que é necessário. Então, aquilo ali não vai ser necessário mais para mim, porque senão eu vou ficar com retenção de informação e sobrecarregada, tá bom? Então, aí a gente vai esquecer aquela memória. Mas o que para a gente é uma afetação mais profunda e que você gosta e que você quer permanecer e que vai utilizar por muito tempo é a memória de trabalho, tá bom? E o que é que faz mais o hipocampo? Ele trabalha no quê? Na transferência dessas informações para o armazenamento, né, da memória de longo prazo. Então, olha só, eu tenho a de curto prazo, onde eu não retenho a informação, tá? E aí, no caso, eu vou pegar essa informação, vou avaliar se ela é importante para minha sobrevivência e o meu desenvolvimento, e aí eu vou começar a reter. Bom, onde é que faz essa questão da retenção? No hipocampo, gerando o quê? A memória de longo prazo, que é a memória de quando eu estou velhinha, eu lembro, ah, meu Deus, como eu gostava, né? De fazer isso na minha infância, de brincar de tal coisa na minha infância. Ou, ah, meu Deus, como eu gostava de trabalhar naquela área, que eu fazia isso, aquilo, aquilo outro, né? Quem trabalha com idoso vai ver muito isso, a memória de longo prazo. Quando você começar, eles falarem de como foi no passado, tarará, 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 isso aí é a memória de longo prazo deles, tá bom? A amígdala. A amígdala, ela fica onde? No lobo temporal medial. Então, ele vai ficar próximo do que? Ao hipocampo. Então, o hipocampo, ele vai transferir, né? Trabalhar nessa absorção da médio, da curto prazo para o longo prazo, né? E a amígdala, o que é que ela vai fazer? Vamos lá. Ela vai na amígdala, geralmente, a gente já falou aqui um pouquinho sobre emoção, né? Então, a amígdala, ela vai trabalhar pelo processamento dessas emoções. Então, a gente é afetado nas nossas informações. Então, por exemplo, quando eu digo, ai, que isso tem gostinho de infância, né? Nossa, esse perfume tem um cheirinho de infância. Nossa, essa fala dessa pessoa lembrou outra pessoa. Então, assim, quando a gente vai associando assim, é porque tem uma carga emocional. E essa carga emocional, ela é dada na amígdala. Não confunda a amígdala cerebral com a questão da garganta, tá, gente? Então, o que é que tem? Especialmente o medo. Então, é muito trabalhada essa questão do medo. É crucial porque as emoções, elas sendo positivas ou negativas, ela tem influência no engajamento, na atenção e na consolidação da memória. Então, ela pode reprimir a memória e pode também gerar novas memórias. Então, tudo graças à emoção. Todo mundo tem emoção, viu, gente? Todo mundo tem emoção. Seja criança, adulto, velho, vai ter emoção. Foi ser humano, tem emoção. Então, olha, gente, como é complexo, viu? A aprendizagem é muito complexo. Mas vamos aprender junto, né? Vamos trabalhar junto essa questão. O lobo temporal, que ela fica onde? Ela fica na lateral, abaixo do lobo frontal e parietal, certo? O frontal fica aqui em cima, tá? E aí, no caso, o lobo temporal, ela fica mais internamente, tá bom? Na lateralidade, abaixo do frontal, certo? E parietal. Então, o que é que tem essa questão do lobo temporal para a nossa aprendizagem? Então, o envolvimento no processamento auditivo. Por que é importante a gente ouvir, né? Na linguagem, na compreensão, como a área de Wernicke. E na memória, que é importante para identificações e identificação de palavras.
Então, assim, quando você está escutando aqui eu falando, você entende, né, a minha fala e você vai tentando associar. E aí, no caso, tem um lobo temporal, que ele vai fazer esse processamento auditivo, principalmente. O surdo, Jéssica, ele aprende, ele vai aprender. Ele vai aprender de uma forma diferente. A aprendizagem do surdo, línguas de sinais, se você for olhar a organização do surdo nesse sentido, né? Como é que eu digo para você? A organização do surdo nesse sentido das palavras é diferente. A gente equipara porque é mais simples, tá? É mais simples e a ordem às vezes é diferente, assim como o inglês. Interessante, né? Mas para você ver como é importante a audição para o nosso processo de aprendizagem. E aí ele fica que no lobo temporal, certo? E aí na linguagem e na compreensão, como na área de Wernicke. Lobo parietal. Fica na parte superior, posterior, ou seja, em cima e atrás, tá? Do cérebro. É parte parietal. Responsável pelo processamento espacial. O que é o processamento espacial? Eu vou entender, por exemplo, geografia. Alguém me diz, Jéssica, eu moro na parte leste, norte, e aí eu vou tentar entender, peraí. Onde é a parte norte, onde é a parte leste. Então, esse processamento espacial, ela faz parte também da aprendizagem. Isso fica na área parietal do cérebro, certo? Ou seja, a manipulação espacial, sensação somatosensorial, através do toque, da dor, certo? A dor ensina não, viu, gente? Ensina não. A dor só dói, tá bom? Mas o corpo ensina a gente a não querer mais sentir dor. O toque, ele ensina, ensina. Ensina o que é carinho, o que é amor, o que é atenção. E às vezes com o toque, tem gente que não gosta muito de toque, né? Mas às vezes com o toque as pessoas se sentem mais cuidadas, tá? A integração sensorial, importante para habilidades matemáticas e consciência corporal, tá bom? Então, a questão da matemática é bom você entender um pouco da especialidade e a consciência corporal, né? Então, peraí, quando eu falo de cérebro, eu tenho que entender um pouco do que fica à direita, do que fica à esquerda, do que fica abaixo, arriba, abaixo, né? Então, a gente vai tentando entender nesse sentido. Você viu tanto de coisa que faz parte da aprendizagem, gente, no nosso cérebro? Não tem como eu dizer para você, é a área de Broca, né? Não, é só a área de Broca que é responsável pela aprendizagem. Não tem como, certo? Lobo occipital. O occipital, quando a gente fala de occipital, é da nossa visão. Então, a gente enxerga a informação e a gente vai tentar fazer o processamento e a transcrição dessa informação. Jéssica, quem é cego consegue aprender através de outros mecanismos, tá? Mas vai ter aquela dificuldade. Então, parte posterior, que é atrás aqui, ó, certo? Principalmente é responsável pelo processamento visual, certo? É essencial na leitura, pois processa o reconhecimento das letras e dos símbolos. Cerebelo é a nossa parte primária, tá? Que é a questão das informações que são mais automáticas, a gente recebe direto do corpo. Então, abaixo do telencéfalo, na parte posterior, tá? Então, envolvido na coordenação motora, o cerebelo, coordenação motora, faz parte do equilíbrio, tá? Que é a coordenação motora grossa e a fina, né? As movimentações, certo? O andar, tá? Por que que isso vai influenciar, Jéssica? Na aprendizagem, vai se influenciar na aprendizagem, tá bom? Os aspectos também, surpreendimento também em aspectos da cognição, como aprendizagem motora e a automatização de habilidades. Então,
A motricidade, por exemplo, a gente vai aprender uma letra. Precisa da motricidade, precisa da motricidade, tá? O que é isso, Jéssica? Motricidade é o mecanismo motor de como a gente faz isso. Quando a gente tem um carro, ele tem a motricidade dele, que é o mecanismo que ele faz, executa, né? Mesma coisa é o ser humano, ele vai ter um mecanismo que faz e executa. Então, assim, eu quero aprender um A. Então, vai ser através do quê? Da coordenação motora. Qual é essa área? O cerebelo, tá? Que faz essa parte primeira. Corpo caloso conecta os hemisférios. O quê? Corpo caloso é tipo uma barreirazinha, uma barreira não, quer dizer, uma conexão entre os dois hemisférios, assim, como se fosse uma película entre os dois hemisférios, que vai conectar os dois hemisférios, tá bom? É uma faixa de fibra nervosa que garante a comunicação e o intercâmbio de informações entre o hemisfério direito e o esquerdo, essencial para a integração da aprendizagem. Ou seja, uma parte do cérebro faz uma coisa, a outra parte do cérebro faz outra. Então, o corpo caloso, ele faz a comunicação intracerebral, tá bom? E aí, no caso, para você ver o quanto que é enorme, né? O quanto que é enorme essa questão da nossa aprendizagem e nosso desenvolvimento, tá? Claro que eu fiz com base na neurociência, que é algo que eu estou aprendendo agora. Eu estou fazendo mestrado nessa área e aí eu estou buscando transmitir o conhecimento para que eu possa assimilar também e para que a gente possa crescer junto no canal, tá bom? Desenvolver junto no canal. E aí, no caso, a gente pode ver as áreas do cérebro, né? O quanto é de informação que a gente tem nesse cérebro, né? Muita informação, gente. Como que a gente tem informação nesse cérebro? Olha o nosso cérebro aqui. Eu não vou poder mostrar para você área por área, né? Mas aqui a gente vê, ó, como é lindo, né? E aí a gente vê aqui a parte frontal, que eu falei para vocês, tá? A parte frontal que eu falei para você. A parte, ó, occipital, que eu falei para você. E as outras partes que ficam no meio. Tem uns que ficam aqui dentro. Tá vendo? E aqui é o cerebelo. Aqui é a ponte e o bulbo, que faz essa ligação. Vem a informação do sistema nervoso por esse local aqui e vai ser distribuído, como se fosse assim, através das sinapses. Então, cada área aqui do cérebro, ela vai ter o quê? Cada área do cérebro, ela vai ter uma função. E essa função vai ser para quê? Para o nosso desenvolvimento como um todo, certo? Como o nosso desenvolvimento como um todo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido da importância da aprendizagem, dos ambientes que a gente precisa, aprendizagem, tá? Eu não foquei no desenvolvimento das habilidades no dia a dia. Eu foquei mais nas empresas e na educação, tá? Porque no dia a dia é muito pessoal. Eu decido o que eu quero aprender no meu dia a dia. Eu quero aprender dessa forma. Eu vou fazer dessa forma. Por quê? Porque o nosso canal é para adultos, né? Adultos, jovens, adolescentes. Então, depois de um tempo, você vai aprender o seu estilo de vida que você quer para sua vida, tá bom? Então, a gente não vai focar nesse sentido pessoal. Eu vou focar mais no sentido profissional, para que vocês possam entender, ver como a neuropsicologia, a neurociência, né, vai ajudar para o seu desenvolvimento como um todo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que fiquem bem, tá? Eu vou deixar salva essa transmissão aqui, para que quem quiser ver ou rever e ver de novo, fique à vontade, tá bom? Só lembre de quê? De se inscrever, gente. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal para que venha ajudar no desenvolvimento e também me motivar a continuar fazendo vídeo, né? Porque se vocês não se inscreverem, aí realmente não me motiva a fazer vídeo, porque eu vou fazer só para a minha própria aprendizagem,
certo? Tem dúvidas? Pode tirar, se eu souber, tá? Eu vou poder falar com vocês, fazer com vocês, tá bom? Esse tempo. Então, fiquem bem, a gente se vê, né? Na próxima semana, se tudo der certo, a gente se vê e a gente busca fazer uma coisa mais. A gente vai buscar trazer outro tema para vocês. Se vocês tiverem também sugestões de temas, fiquem à vontade, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem.